Agora sim. Se prepara que já vai se levantar de novo. Pode abrir a tua Bíblia em João 19. João 19. Tá ótimo. João 19. João 19. Quando achar, fique de pé, para que possamos, em reverência ao nosso Deus, ler a palavra abençoada. 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja e, fixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Abaixa sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Oh, Pai, temos tanto que agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer pelas nossas famílias, Pai. Agradecer pela nossa casa, os nossos bens. Agradecer, Pai, pela nossa igreja que está em Tuas mãos, Pai. E hoje, mais uma vez, com a Sua permissão, chegamos na Tua casa para receber o melhor, para receber a bênção, que eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Nós vamos sair diferente, com a Tua graça. E tudo aqui, Pai, que vai acontecer está em Tuas mãos. Então eu te peço, Pai, anula o pastor Luiz Carlos, somente tem permissão para falar aqui ao Espírito Santo de Deus, mas fale, para que possamos verdadeiramente sentir a Tua presença nessa noite. E tudo o que vai acontecer será para a honra e glória do Teu nome, que toda a igreja diga. Podem sentar-se. Quantos aqui já usaram essa expressão assim, olha, não dá, está tudo terminado. Acabou não, quero mais saber, está tudo, acabou. E eu quero analisar nesse texto, essa palavra está consumado, que quer dizer, olha, acabado, completado. Jesus veio à terra com um propósito. Qual foi o propósito de Jesus ao deixar a glória celeste? Tomar forma humana, nascer como uma criança, viver sendo tentado em tudo e finalmente morrer na cruz. Esse era o propósito dele. Para se entender melhor. Primeiro, no jardim do Éden, Deus, o Pai criou o mundo e lógico, o sol, as estrelas, lua, mar, firmamento, as árvores, os animais. Finalmente, no sexto dia, ele criou a maravilha que é você. Cria o ser humano. Naquele dia, ao pôr do sol, diz a Bíblia que Deus Pai contemplou a obra da criação e exclamou: está tudo bem, tudo está completo, consumado, está realizado o trabalho da criação. Tudo perfeito, tudo está em seu lugar, tudo como deveria ser. Um mundo harmonioso, um mundo perfeito. Tudo eu fiz para o ser humano desfrutar da felicidade, em meio a essa criação completamente sem defeito. Depois que ele contemplou essa criação, Deus descansou para uma comunhão com a sua criação. Mas então, o inimigo de Deus, como se fosse uma criança mal criada, diante de um quadro recém-acabado, um quadro com tinta fresca, ele coloca a mão e começa a bagunçar o quadro da criação. No mundo onde não existia dor, ele coloca dor. Onde não existia traição, ele coloca a traição. Aonde não havia morte, ele coloca a morte. E o quadro da criação perfeito, maravilhoso, ficou todo arruinado. Porque nesse quadro agora eu tenho lágrimas,
solidão, eu tenho tristeza, eu tenho morte, traição, desconfiança. O mundo está arruinado. Mas Deus não pode aceitar que as coisas fiquem para sempre desse jeito. Ele não pode permitir que o ser humano que ele criou com amor para ser feliz, viva num mundo de infelicidade, padecendo, sofrendo, fome, sede, injustiça social, pobreza, miséria. Deus não pode permitir isso. Então, dentro dos seus planos eternos, estava providenciada a obra maravilhosa da redenção. Desta vez, é Deus, o Filho, que se torna homem e vem a esta terra para realizar o trabalho da restauração. O Filho tem que recriar, tem que restaurar, tem que redimir, tem que salvar. Tudo que estava arruinado, ele veio para dar um jeito nisso. E Jesus então inicia o seu trabalho de restauração. É um trabalho desgastante, penoso, porque ele vem ensinar ao ser humano que é possível ser vitorioso num meio a um mundo completamente turbulento. Por exemplo, aquela passagem, os discípulos no barquinho, em meio às trevas, sentindo que iam se afundar, ventos contrários, trevas densas, ondas entravam no barco, eles lutando inutilmente, e chegaram à beira do desespero e loucura, e já sentindo a morte bem próxima. Mas nesse momento, aparece Jesus, andando no meio do mar e dizendo: filho, neste mundo, muitas vezes você viverão horas tão difíceis que vos assaltará o pensamento de que tudo está perdido. Mas eu estou aqui para ensinar para cada um de vocês que nem tudo está perdido. Nada está perdido. E você vai falando amém, você que já chegou na igreja. Eu sou a sua esperança. Você pode estar vivendo uma vida, uma tremenda escuridão, mas eu te digo, sua vida hoje, mais uma vez, recebe uma bênção especial de um sol brilhante. Às vezes você pensa que não tem mais forças para lutar, e ele está dizendo: olha, fica tranquilo, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar a sair dessa situação, você vai ser vitorioso. Às vezes estamos vivendo noites escuras em nossas vidas. Às vezes as trevas vêm e chegam na nossa família, e a gente fica achando que não pode fazer mais nada. Às vezes a relação com seu filho chegou a um ponto que não tem mais solução. Eu me lembro que lá na igreja, da comunidade de São Carlos, um garoto criado na igreja, apresentado a Deus, cresceu, e começou a conhecer outros caminhos. Quando menos se espera, estava ele vendendo droga no morro. Começa a vender droga e também consumir. Passado um tempo, ele virou gerente da favela. E o pai na igreja e a mãe falavam assim: pastor, eu não posso fazer mais nada por ele. Eu falei... E o pai falou: está consumado. Eu falei: não, vamos orar a Deus. Vamos entregar ele a Deus e começar a orar. Passado mais ou menos um ano, numa troca de tiro lá no morro, o tiro atravessou a sua coluna. Ele foi para o hospital. Saiu do hospital não podendo mais andar, ficou tetraplégico pelo resto da sua vida. E mesmo assim, ainda ficava em casa sem querer ir para a igreja. Até que um dia conseguimos levar ele para a igreja. Ia com uma dificuldade para carregar ele. E ele foi. Mais ou menos 6 meses, ele já era obreiro da igreja. Se converteu. E aconteceu uma coisa linda, ele começou a ministrar louvor, começou a cantar louvor. E a gente continuou orando. Depois de um ano, eu estava em casa e a mãe dele me ligou: pastor,
O Tadeu está andando. Eu falei, Jesus. Gente, Deus é fiel. Ele não desampara aqueles que o servem e temem Ele. Naquele mar, os discípulos estavam cansados, lutando desesperadamente, entrando na água, tudo que é jeito. E Deus fala para nós, olha, quando você não tem mais força, eu apareço. Ele está falando também para você, quem sabe? Às vezes estamos passando por problemas financeiros, cheque, é promissória, o dinheiro não está dando, você não sabe o que fazer, está cansado, a família está sofrendo, mas Deus vai te dar o livramento, Ele vai dirigir essa situação, Deus vai ser o livramento que você precisa. Deus é o seu refrigério, Ele é o seu consolo, esperança, você vai sair dessa. Ou então, tem um diagnóstico, uma doença, uma suspeita de uma doença. Tem uma igreja que eu participo, todos os dias às 10 da noite. É uma igreja que é via internet. Gente, pastor Sami é o meu amigo, ele que criou isso. E ele me mandou uma relação. 86 pessoas da igreja estão com câncer. 86 pessoas, mandou a relação de todos os nomes para orar. Eu acredito que Deus pode fazer milagre. Porque Ele veio a essa terra para nos ensinar isso. Mesmo que estamos vivendo num mundo onde o pecado anda solto, machucando, ferindo, destruindo vidas, nem tudo está perdido para aqueles que acreditam nele. Porque, gente, Ele cumpriu a sua missão. Ele encontrava no ano da popularidade, ele encontrava leproso, a pele caindo aos pedaços, mas o toque maravilhoso da sua mão deixava a pele do leproso limpa, como se fosse de uma criança recém-nascida. Com isso, Jesus estava dizendo que a sua vida espiritual, pode ser que a sua pele está caindo aos pedaços, está podre pela lepra do pecado. Mas o toque de Jesus está sempre à sua disposição. E Ele faz a gente ser um novo ser, uma nova criatura. Ele nos purifica, Ele nos limpa e Ele nos protege. Como eu fiz aqui, o agradecimento a Deus por esse mundo completamente caótico. Mas nós passamos, graças a Deus, imunes a qualquer ataque do Satanás. Jesus Cristo, uma outra vez, encontrou um cego, e o toque dos seus dedos abriu os olhos do cego. E ele falou, você crê que eu posso fazer isso? E o cego falou, sim, senhor. E ele falou, então faça-se conforme a tua fé. Hoje, Deus está falando para você, às vezes, você não consegue fazer diferença entre as coisas certas e as coisas erradas da vida. Muitas vezes a gente faz coisas que não é um bom testemunho, mas em algum momento nós estamos cegos espiritualmente. Mas a mão dele nessa noite dá um toque especial nos seus olhos para te mostrar a dimensão da vida, para mostrar a você o que é que você tem direito, o que é que está acontecendo na tua vida e por que é que você está na casa do Pai. Ele encontrou aquela mulher pecadora que passava de mão em mão por todos os homens da cidade, prostituta, imoral.
E vocês conhecem a história, Jesus aparece para devolver a essa mulher a sua dignidade e o respeito próprio. É por isso que ele veio esse mundo, para restaurar o que o demônio tinha deteriorado, para recriar, para salvar, para devolver a esperança. Mas para isso era preciso pagar o preço da culpa humana, porque se o homem pecou, tinha que morrer. Não havia outro caminho. O ser humano não queria morrer, mas se existiu o pecado, tinha que haver a morte. Como solucionar esse problema? Alguém tinha que morrer. Só que Deus não pode morrer porque Ele era Deus. Então Ele teve que se fazer homem para poder morrer. Nenhuma criatura, incluindo os anjos, poderia morrer para salvar o homem, porque nenhuma criatura tem a vida própria. A única pessoa que podia morrer para salvar o homem era alguém que tivesse vida em si e que ao mesmo tempo pudesse morrer, porque assim o pecado seria pago, a dívida humana seria paga e o homem poderia receber a salvação de graça. E é por isso que Deus teve que se fazer homem, teve que morrer na pessoa de Jesus. Mas era nós que merecíamos bufetadas, cuspida nas nossas faces, chicotadas. Era nós que merecíamos ter uma coroa de espinho. Era nós que merecíamos sangrar pregado na cruz, porque fomos nós que fizemos as coisas erradas. Em Jesus ninguém encontrou pecado nenhum. Ele nunca fez nada de errado. Então ele não tinha por que morrer. Mas já que nós não queríamos morrer, alguém teria que morrer no nosso lugar. Ele morreu. Com a sua morte terminou a obra da salvação. Sofreu tudo o que podia sofrer, ensinou tudo o que podia ensinar, mostrou o caminho da salvação. Sexta-feira à tarde, Deus, na pessoa de Jesus, foi pregado na cruz do Calvário. Olha para o quadro restaurado, salvo, refeito. Agora o homem não está condenado a viver num mundo de infelicidade. Agora ele tem uma saída. Jesus lá na cruz vê a obra da redenção terminada e exclama: está tudo bem, está completo. Pai, resgatei a tua obra-prima. Está consumado. E ali ele morre. Tudo que Jesus podia fazer, Ele fez para salvar cada um de nós. Ele não precisava fazer mais nada. Mas você sabe que o ser humano, às vezes, ele ainda não aceita isso, porque é de graça, né? De graça, né? Se eu der um carro usado para alguém, a pessoa vai falar assim comigo: você está me dando esse carro porque você está querendo alguma coisa. Porque ninguém nesse mundo dá nada de graça. Nada de graça. Nós estamos vivendo num mundo que temos que pagar por tudo. Né? Roupa, calçado, as viagens. Se você vai ali, né, e vê um terno. O terno custa, está custando esse terno aí, R$25. Você, se estiver com alguém, você já olha e fala: está muito barato, isso deve estar ruim, isso aí deve ser tecido de quinta qualidade. Não vai nessa não, né? Está barato. Terno de 5. Agora se o terno o cara está vendendo um terno ali de 3.500, terninho, R$3.500. Isso é do bom, hein? Qual é a marca? Deve ser Boss. Isso aí é uma maravilha, deve ser o melhor que tem. Imagine você uma viagem à Europa. Olha, 10 dias, vocês vão passar 10 dias na Europa com tudo, hotel, tudo legal, pá. Total, que vocês vão gastar $500.
você já começa a conversar e imaginar. Cara, onde a gente vai ficar? Que tipo de avião que vai levar a gente? Será que a gente vai de avião ou vai de ônibus? Aí você começa a imaginar isso. Não pode ser. Não pode ser. Mas se a viagem... olha, 10 dias você vai gastar $20 mil, você... isso aí é bom. Isso é bom. Mas às vezes falha. É por isso, e é difícil acreditar que se vivemos mal a vida toda, se andamos em pecado e caímos em miséria, mas de repente podemos ser salvos de graça, sem pagar nada, sem dar um centavo. É inacreditável receber uma proteção da mão do Deus Todo-Poderoso, cuidando, dirigindo a nossa vida. Muitas vezes a gente não leva a fé, a gente não acredita, às vezes a gente fica meio assim, será que isso é verdade? E eu te digo nessa noite, é verdade, Deus é real, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Sem pagar nada. Está recebendo a sua salvação sem dar um centavo. Eu li uma história que o missionário estava acabou de pregar num lugar, estava recolhendo a tenda dele, fechando a tenda depois de uma campanha evangelística. Ainda chegou um cara na última hora e falou assim: ô missionário, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E o pastor continuou trabalhando. Chegou para ele e falou: meu rapaz, você chegou tarde demais. Rapaz, mas pastor, o senhor é muito metido dizer isso. Quer dizer que é só na sua tenda que eu encontro a salvação? E o pastor falou: não, filho, você não entendeu. Você já chegou há mais de 2000 anos atrasados, porque tudo que era necessário fazer para salvar já foi feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo já morreu por você. Você só tem que aceitar. Não precisa fazer mais nada, não. Você pode me perguntar: pastor, quer dizer que o homem não tem nenhuma responsabilidade quanto à salvação? Tem sim. Sabe qual é? Tem que dizer sim, sim. Tem que abrir o coração e aceitar. Porque Jesus não pode fazer nada se você não quiser. Muitas pessoas, vocês já ouviram essas histórias, fizeram a penicilina, tem aí a penicilina que é para a cura disso, a cura daquilo, e às vezes tem gente que está morrendo de infecção e não aceita o remédio. Mas tudo já estava preparado, alguém pagou o preço para descobrir a penicilina, o remédio está pronto, mas vocês não sabem que o cara não quer aceitar. Não quero tomar isso não, eu não tomo negócio de agulha, eu não quero não. Eu quero te dizer que a nossa salvação já foi providenciada, que você diga amém. Na cruz do Calvário. Tudo feito, tudo pago. Fala para o teu irmão, está tudo consumado. Mas isso não vale nada se você não aceitar que nós precisamos reconhecer que nós necessitamos correr para os braços de Jesus. Deixar o Senhor crescer dentro de você cada vez mais. E sabe como Ele cresce dentro de cada um? Através do seu louvor, seu testemunho, suas orações, sua leitura da Bíblia e participando dos cultos. Se você não dá muita importância, não vale a pena. Vejam João 20, versículo 30. Deixa a sua Bíblia aberta em João, tá? Trinta. 20 e 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida
em seu nome. Você pode ver que aqui tem para onde a palavra foi dirigida. Embora a palavra seja universal, né? Sempre se destine a todo homem, ela nunca deixou, no entanto, de ter um público imediato. Porque, segundo o que nós aprendemos na Bíblia, é que a palavra de Deus nunca foi, ela não é lançada ao vento. Ela sempre teve a finalidade específica de produzir alguma coisa imediata na sua vida e na minha vida. Deixou claro. E quando a gente abre João, a gente fica vendo o contexto histórico, né? Cara, uma coisa linda isso. João vivia na cidade de Éfeso, na atual Turquia. João ficou ali até ser desterrado para a ilha de Pátamo, não muito distante dali, onde, por certo, diz a história que ele veio a morrer. Éfeso, uma cidade mais importante da região, onde Diana, cuja estátua era tida pela tradição pagã como tendo sido feita de um meteoro caído de Júpiter, era fanaticamente venerada. Imagine você, João, nessa cidade pagã, com essa situação. Ele passou uma temporada lá, ele era pastor, ele se instalou como pastor, ficou na comunidade durante anos, e sempre ele compartilhava da palavra de Deus com todos aqueles, porque a intenção de João era mudar a vida daquela cidade. A intenção dele era produzir a vida de Jesus naquele meio social. Seu desejo era que os homens dali fossem impregnados da vida santa que Jesus Cristo veio nos propor, e que as pessoas, ao crer na palavra de Deus, recebessem a influência para as suas vidas, recebesse inteiramente divina que Jesus veio para compartilhar com os homens. E no Evangelho de João, a palavra vida aparece 43 vezes. As cartas de João repetem mais a palavra vida que as de qualquer outro autor no Novo Testamento. Ele ensina completamente convencido de que conhecer Jesus Cristo é conhecer a vida. Andar com Jesus Cristo é andar vivo. Estar impregnado de Jesus Cristo é a qualidade melhor para as nossas vidas, né? A clássica expressão de Jesus Cristo: olha, eu vim para que tenham uma vida e a tenham em abundância, só é encontrada no Evangelho de João. Vida eterna nos é apresentado pelo apóstolo como o estilo divino de existir. A vida eterna é conhecer Jesus, conhecer a Deus, manifestar a qualidade de vida, dar sinais das virtudes divinas na nossa vida. Porque é isso que aconteceu. Deus veio nos trazer através do seu Filho Jesus, veio partilhar, e Ele veio viver um estilo de viver. Ele via milagre a todo momento, Ele vê no sobrenatural. E ter uma vida em Jesus Cristo é você desenvolver. E contando os milagres escritos por João, você vai concluir que são vários milagres, mas tem 7 que eu considero fortes, né? É interessante que os 7 eram um número especial para os judeus. João, como bom judeu, fala de 7 milagres para falar de uma vida plena e abundante, total em Cristo. Um primeiro milagre que eu gosto muito é aquele casamento em Caná da Galileia, vocês se lembram? Jesus foi para lá acompanhado da sua mãe, né? Em algum momento acabou o vinho, vocês sabem disso. Acabou o vinho e aí começou aquele bafafá, porque era uma vergonha, uma família judia não ter vinho, acabar o vinho, era uma vergonha total. E Maria, então, vocês conhecem a história, chama Jesus e fala: meu filho, olha, eles não têm mais vinho, né? E ele responde para ela: mulher, o que é que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora, não. Mas mesmo assim Maria chamou todo mundo e falou aos servos: olha, vocês fiquem aqui perto dele,
mas fazei tudo o que ele vos disser. E o Senhor olhou para eles e falou assim: pegue algumas talhas e encham de água. E eles encheram até a borda, sem nenhuma pompa, sem nenhum passe de mágica. E Jesus lhes disse: agora pega essas talhas que vocês encheram, entregue lá para o mestre-sala, ou seja, para o cerimonialista. A obediência à ordem de Jesus tem, porém, resultado inesperado. O mestre-sala, o cara da cerimônia, toma o caneco, bebe, dá um estalo nos lábios e pergunta: cadê o noivo? Aí o noivo vem, ele fala para ele assim: eu não compreendi a sua atitude, todos costumam servir primeiro o bom vinho. Aí quando as pessoas já estão tudo meio tontas, aí manda qualquer um que eles tomam, à vontade eles tomam tudo. Mas você é diferente, você guardou o bom vinho para o final. Aí eu te pergunto, qual é a mensagem deste milagre? Ela é revelada pelo mestre-sala. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Tu, porém, guardou o bom vinho até o final. O nosso Deus é o Senhor de qualidade. Quando Ele está na tua vida, o nível de qualidade da tua vida sobe. Sobe. O início pode ter sido uma tristeza, mas o final vai ser, gente... Esse é o Senhor da vida. Ele dá profunda consciência que Ele é o Senhor da qualidade de vida. E você pode saborear a existência. E você vai ter com Ele a verdadeira alegria. O outro que eu vi, que eu gostei, foi o horizonte da vida. Aquele segundo milagre, a cura do filho do oficial do rei, está em João 4,46. A distância de Caná da Galileia, onde Jesus se encontrava, e Cafarnaum, onde estava o rapaz doente, é de cerca de 80 quilômetros, mais ou menos. Jesus não podia parar o seu movimento evangelístico, porque ele estava realizando uma reunião boa para ir na companhia a fim de curar o filho do cara. Longa distância, muito longe, tipo assim, eu não posso sair daqui agora. E ele falou assim para ele: olha, vai, teu filho vive. Eu quero dizer que o nosso Deus Cristo é o Senhor da distância. Ele leva a cura agora. Eu não sei se você tem, como eu tenho, várias pessoas para orar por enfermidade, alguma doença. Você pode orar, que Deus vai te honrar. Fala para o teu irmão: Deus vai te honrar. O outro que eu acho lindo é a recuperação da vida, aquele milagre. O homem está enfermo há 38 anos no tanque de Betesda. Está lá, coitado. Não consegue. Quando vem um anjo, todo mundo vai na frente dele, não consegue nada. 38 anos. E o nosso Jesus Cristo resolveu em segundos. Em segundos. Ele chegou, pode cair, caiu lá, pá, e veio a cura. Produziu vida abundante, porque Ele é o Senhor. Então aquilo que as desgraças se encarregam de produzir em nós, nessa noite se desfaz imediatamente em nome de Jesus Cristo. E Ele dá para nós, sabe o que? Uma vida abundante. E sabe de onde tira o milagre da vida abundante? É aquela multiplicação dos pães, João 6, se lembra? Ah, só tem o pãozinho e o peixinho. Eu quero dizer que Ele é o Deus que faz produzir em você o que falta. Ele acrescenta o que temos de escassez e de suscitar em nós o que nem sequer existe, mas Ele faz. Outro milagre dele que eu gostei,
É um ambiente, o espaço de vida, né? No capítulo 6, Jesus anda sobre as águas, eu falei. Imagine, mar irritado, noite escura, vento contrário, ambiente hostil. Jesus estava vencendo as dimensões. A lei da gravidade e as forças que empurram para trás. O que fica claro aqui é que esta vida pode ser abundante porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos ambientes. Nós podemos estar com problemas, turbulência, agitações, forças contrárias que atuam nela. Escuridão, falta de perspectiva. Mas se você tem Jesus, você vence tudo isso, porque Ele é o Senhor dos ambientes, e que você diga amém. Acalmou o mar sobre as águas, ele andou. E a escuridão, a ventania, as ondas, acabou. Ele é o seu Senhor. Sempre dá respostas da vida. Se você ver, está no capítulo 9. Tem uma história boa do capítulo 9 que diz assim, ó. Ai, João 9. A cura daquele cego de nascença, né? Há muitas pessoas às vezes perguntam por que as pessoas nascem deformadas? Por que a dor? E ele deixa claro, isso tudo que está aí acontecendo, de dor, enfermidade, deserto, lutas, é para a glória de Deus. Porque Ele é o Senhor do problema e da dor. Tudo hoje o que nós estamos enfrentando, você fique certo que é para a glória de Deus. Amém? E Ele curou aquele cego de uma maneira maravilhosa. E o outro milagre que tem é a ressurreição de Lázaro. Para que você entenda que o nosso Jesus é também o Senhor da vida e da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos esses sinais levam-nos a cada vez mais crescer a nossa fé, sabendo que Jesus Cristo está com cada um aqui. E a intenção dele era nos mostrar que essa qualidade de vida caminhava sempre com o melhor. Ele nos oferece vida após morte. Estes sinais foram escritos para que creiamos, e crendo, temos a vida no nome do Senhor Jesus. Esse maravilhoso evangelho é a intenção de levar-nos a viver uma vida abundante em Jesus Cristo, através da nossa fé. Fé. Você vai ver a virada, você vai ver o milagre, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Você vai ficar admirada, você vai ficar impactado com o que Ele está preparando para você. Como Deus deixou claro nessa igreja, é ano de colheita. E você vai colher. Palavra do pastor Luiz Carlos. E tudo será para a honra e glória do nome de Jesus. Que todos digam, glória a Deus, abaixa a cabeça. Ó Pai. Estamos aqui, Pai, mais uma vez, aprendendo. Aprendendo, Pai, cada vez mais crescendo na Tua palavra, cada vez mais sabendo que só o Senhor é o Deus, Tu tens o controle de todas as coisas, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, nessa noite, tocar em cada filho aqui, Pai. Toca. Que o Senhor possa, Pai, nos encher, Pai,
nos encher agora, para que verdadeiramente possamos ver acontecer um milagre. Às vezes, Pai, a gente acha que a nossa felicidade parece um pouco distante. Às vezes sentimos que estamos sozinhos em algumas situações. Mas eu sei, Pai, que isso tudo acontece de acordo com os teus planos, Pai. E nós não queremos questionar as tuas atitudes, nem pedir que você nos dê um tratamento diferente, meu Senhor. Não. Tudo que realmente nós queremos, Pai, é que o Senhor nos dê o fortalecimento. Queremos a tua força, porque queremos cada vez mais levantar a nossa cabeça e seguir em frente. Mesmo quando estivermos assustados, inseguros, Pai. Mesmo quando tudo está parecendo errado. Muitas vezes nós não somos capazes de enxergar a sua luz nos momentos de escuridão, Pai. Mas, Pai, limpa os nossos olhos, para que tenhamos um discernimento espiritual curativo, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és o grande eu sou, Pai. E continue nos levantando, Pai. Apesar dos nossos tombos, mas que possamos levantar cada vez mais forte. Mas, Pai, não permita que nenhum fracasso limite o nosso futuro. Pai, nós estamos certos que a promessa vai se cumprir em nossas vidas. E a promessa que o Senhor deu para a sua igreja é que esse ano é ano de colheita e nós vamos ver acontecer esse milagre, Pai. Mas, Pai, eu quero que o Senhor nos ajude a acreditar que nós merecemos amar e que realmente possamos ser amados de verdade. Pai, que possamos entender que há boas coisas reservadas para as nossas vidas. Mesmo se ainda está parecendo meio confuso, Pai. Mas dá para nós a força, dá para nós a sensibilidade, para que possamos sentir o Teu agir, mesmo nas coisas mais simples desse mundo. O que nós não esperamos é algo grandioso, para reconhecermos Teu poder e amor por nós. Dá para o Teu povo, Pai, sabedoria, Deus, para que possamos compreender todas as nossas dores e curá-las de maneira saudável, transformando-as em força e motivação para servir sempre em frente, marchando para a vitória, Pai. Deus, nos dê esse discernimento para compreender que todos os desafios em nossa jornada têm um objetivo e que a nossa dor não será usada para nos afastarmos de Ti, mas para nos tornarmos ainda mais próximos do Senhor. Ajude-nos, Pai. Queremos, Pai, ser capaz de curar as feridas, que possamos orar pelos outros, Pai. Que possamos, Pai, verdadeiramente ver, Pai, a cura de familiares, de amigos, Pai. E nos ajude, Pai, a manter a nossa vida sob controle. Dê o reforço de amor próprio. Porque, Pai, que possamos entender que não adianta procurar nos outros, nós queremos encontrar somente aquilo que o Senhor tem. Nós queremos encontrar a felicidade, queremos encontrar, Pai, a Tua graça em nova vida. Deus, precisamos de força e sabedoria para seguir em frente, mesmo nos piores dias, porque Tu és o único com quem nós podemos contar. Renova nessa noite a nossa fé, para que possamos enxergar os obstáculos com confiança, ao invés de medo, Pai, que possamos acreditar que o melhor do Senhor sempre virá sobre as nossas vidas, Pai. E essa batalha que hoje enfrentamos, ela é sua, e o Senhor vai nos garantir a vitória. E com a Tua ajuda, Pai, nós vamos nos tornar mais fortes. E a cada dia, Pai, mostrar o nosso valor, e que possamos entender e saber que nós estamos valorosos diante de Ti. E quando alguém vier tentar enfraquecer
ou nos derrubar, Pai, vai cair por terra toda a armação do Satanás, porque o Senhor tem um zelo, tem cuidado e tem guardado as suas vidas e seus filhos, e Tu és o nosso guia, Pai. Então, Pai, continue concedendo para nós o melhor caminho. Eu peço isso tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toda a igreja diga: aleluia!